E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Professor Luciano Melo e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flechas da História. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as pirâmides do Egito e saber qual sua relação com os ETs. Então, já sabe, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ativando o sino de notificações para saber quando tiver vídeo novo. Solta a vinheta! Pessoal, primeiro de tudo temos que entender que as pirâmides são várias construções, algumas muito imponentes, outras nem tanto, que demonstravam séculos de um estilo de construção ligado à cultura e tradições do Egito Antigo. Ao todo, existem cerca de 123 pirâmides catalogadas no Egito, sendo as mais famosas aquelas de Quéops, Quefren e Miquerinos, localizadas na península de Gizé, formando um belíssimo conjunto arquitetônico protegido pela esfinge. As pirâmides são túmulos para os corpos enterrados dos faraós, que eram os imperadores do Egito Antigo. Estes monumentos demoravam anos para serem erguidos, e quanto maior e mais bela fosse a construção da pirâmide, mais importante havia sido o imperador que a mandou ser construída. Mas é claro que a construção das pirâmides não começou do dia para a noite. Tudo teve início na primeira dinastia do Egito Antigo, por volta do ano 2950 AC, quando as tumbas eram esculpidas em rocha ou eram edificadas estruturas chamadas de mastabas. Estas construções tinham uma forma piramidal, mas lembravam mais um monte de quadrados empilhados um em cima do outro e não eram tão altas assim. Com o passar dos anos e mudanças em técnicas de construção e materiais, os egípcios se especializaram na construção deste tipo de edifício e a primeira pirâmide, mais ou menos parecida com o modelo atual, usou como base uma mastaba e foi feita por volta de 2630 a.C., sendo daí para frente a base para o estilo de construção de pirâmides que foram se aperfeiçoando com os anos. A história das construções de pirâmides no Egito Antigo remontam ao ano 2686 a.C., até o século IV d.C., sendo o auge desse tipo de construção por volta do ano 2325 a.C. As construções de pirâmides eram levadas muito a sério, não apenas por ser o local de descanso do corpo do faraó, o governante supremo do Egito Antigo, mas também por ele ser considerado uma divindade viva, filha dos deuses e elo entre a humanidade e as divindades. Para os egípcios antigos, após a morte física do corpo do faraó, o seu espírito, conhecido como Ka, necessitava de cuidados especiais na vida após a morte. Por isso, na pirâmide, junto ao corpo mumificado do faraó, eram enterrados tesouros, bens pessoais, animais de estimação e o que mais fosse necessário para se ter uma boa vida após a morte. Dentro da pirâmide não teria apenas o corpo mumificado do faraó, corpos de seus auxiliares, escravos, animais de estimação, rainhas e funcionários também eram enterrados com ele na pirâmide, bem como seus tesouros, bens pessoais, comida e roupas. Tudo isso fazia com que as pirâmides fossem verdadeiros palácios destinados à vida após a morte dos faraós e sua corte, com grandes salas, corredores e passagens, tudo repleto de passagens secretas e armadilhas para matar aqueles que ousassem incomodar o sono dos soberanos do Egito. Algumas pirâmides, como a de Quéops, que é o maior túmulo do mundo, são construções gigantes que possuem 230 metros de largura na base e uma impressionante altura de 174 metros. A pirâmide de Quéops foi feita com 2,3 milhões de pedras, sendo cada uma de 60 toneladas cada. Ela demorou 20 anos para ser erguida e foi construída com a força de 100 mil homens. Porém, existem pirâmides mais modestas, principalmente as mais recentes, de uma época em que o Egito passava por turbulências e crises políticas, que já não podiam mais permitir a dedicação exclusiva desse tipo de construção fúnebre tão suntuosa. Podemos destacar a pirâmide de Miquerinos, neto do faraó Quéops, que mede apenas 65 metros de altura. Não existe um consenso sobre de que forma as pirâmides eram construídas. Na verdade, se sabe que diferentes técnicas foram usadas em suas construções através dos anos, sendo utilizada desde mão de obra escrava até assalariados para sua construção. O estilo piramidal serviria de ajuda para o espírito do faraó a alcançar os céus mais rápido, e no topo das pirâmides
costumava-se colocar uma peça de ouro para refletir a grandeza do monumento, que também era recoberto com uma espécie de cal branco, para se distinguir a suntuosa obra das areias do deserto. Agora vamos à questão título do vídeo de hoje. Afinal, qual a relação dos ETs com as pirâmides do Egito? A resposta é nenhuma. Existem realmente muitas teorias mirabolantes a respeito da construção desses edifícios, que afirmam que os ETs teriam construído ou ensinado os egípcios a construírem este tipo de construção. Na verdade, não tem nenhuma relação e são apenas isso, teorias. Gostaria de afirmar aqui que tudo isso não passa de um monte de baboseira. Afinal, não existe nenhuma prova arqueológica ou histórica que confirme isso. Tudo não passa de teoria da conspiração. Está mais do que provado através de vários métodos científicos e de vários anos de pesquisas arqueológicas e históricas que foram os próprios egípcios, através de vários séculos de dedicação e afinco na construção desse tipo de prédio, que ajudou eles a construir essas pirâmides. Não existe relação nenhuma com ETs e jamais existiu. É claro que isso prova que existem pessoas que não são capazes de entender que quando um povo se dedica a uma coisa, não importa qual seu tempo histórico, eles vão conseguir construir. O resultado de séculos de dedicação levou à construção dessas pirâmides. Mas o brasileiro e o povo de forma geral acha bem interessante essas histórias. Eu até que acho engraçado. Pessoal, este foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dele, porque eu sei que o pessoal da teoria da conspiração e os ETs não gostaram. Então deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Forte abraço e até o próximo vídeo!